em casa e que neste momento está fazendo parte dessa escola bíblica ou desse estudo da palavra de Deus, onde nós paramos na semana passada no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Eu quero só fazer uma releitura em nome do Senhor Jesus. Façamos assim uma releitura. Se acompanha na tua Bíblia, eu acompanho na minha. Apocalipse 21, versículo 6 a seguir. Diz assim: Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Estou lendo Apocalipse 21, meia dúzia. E agora Apocalipse 21, 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E Apocalipse 21, 8. Nós fizemos a leitura na semana passada. Para quem quiser rever o estudo, está aí gravado, aí na Comunidade Batista Paz e Vida. É só ir lá, digitar Comunidade Batista Paz e Vida, abrir e ver na sua casa, no seu lar, o estudo da semana passada e meditar na palavra de Deus, pedir a Deus outras revelações dentro do que nós já passamos da parte de Deus aqui, porque a palavra de Deus ela se renova a todo momento, amém? Vamos lá. Aí no versículo 8 diz assim: quanto porém aos covardes, Apocalipse 21, 8. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Diversas vezes já pregamos sobre isso aqui que acabamos de ler. Diversas vezes, já também em outras oportunidades, em anos anteriores, já ensinamos acerca disso aqui. E dentre as explicações ou das advertências do Espírito Santo de Deus para com a raça humana, neste capítulo 21 de Apocalipse, um dos versículos que me chama mais a atenção é este versículo 8, Apocalipse 21, 8, o qual nós acabamos de ler. Amém, povo de Deus? Olha por quê. Olha como começa esse versículo de Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes. Quem são os covardes? Os covardes, meus irmãos, minhas irmãs, são aquelas que são religiosos. A religião, ela mata. A religião, o fanatismo mata. E a religião é tudo aquilo que tira a pessoa de servir ou de seguir os caminhos do verdadeiro Senhor, em espírito e em verdade. Então, quem são os covardes aqui? Os covardes são aqueles que professam o Senhor Jesus na casa de oração, junto ao pastor, junto aos irmãos, às irmãs, que professa para sua própria esposa, mas quando ele chega no trabalho, que ele sabe que ele tem um patrão que não gosta de crente, ele ou ela, sendo covarde, não professa a sua verdadeira fé, com medo de ser demitido pelo patrão, não sabendo que o patrão só tem uma empresa, só deu um emprego a ele, porque Deus permitiu que o patrão, mesmo incrédulo, viesse a adquirir condições financeiras de montar uma empresa para empregar servos de Deus, amém? Estes são os covardes. Aí esses estão negando o Senhor Jesus. Na igreja confessa, no trabalho nega. Esses são os covardes. São os incrédulos da palavra de Deus. Incrédulo não é só aquele que fica lá fora preferindo tomar uns goró, preferindo raparigar primeiro, fazer um monte de coisa errada, esperando o momento de Deus algemar ele. Não, Deus não algema ninguém. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é o Espírito de Deus que convence o homem ao arrependimento do pecado, da justiça e do juízo, amém? Foi ele que me convenceu, não foram homens ou mulheres que me convenceu. Foi o Espírito de Deus que me convenceu. Então, o que é que a Bíblia quer dizer com isso?
que se alguém negar o Senhor Jesus, esse é incrédulo e é covarde. E eu vou lhe falar uma coisa. Por diversas vezes que o Senhor Jesus me empregou em empregos diversos, e tem pessoas que estão no grupo e que ouvem aí, que sabem do que eu estou falando, porque já trabalharam comigo e para a glória de Deus, eu tive a oportunidade de chefiá-los, de ser chefe de pessoas que estão aí, e eu cheguei lá professando o meu Senhor e chamando as pessoas mesmo incrédulas para fechar em oração, darmos a mãos e orar. E eu não cessava de falar do meu Deus por onde eu passei como empregado. E nunca ninguém me mandou embora por causa da minha fé no Senhor Jesus, porque eu não sou um fanático. Eu sou um servo do Senhor e espero o momento certo para falar da palavra dele, amém? Tem pessoas aí também que estão me ouvindo, que estão na faculdade comigo. Fazem direito comigo, então não me vê discutir com ninguém lá na sala, nem com o professor, nem com professora, nem com alunos, e várias pessoas lá já têm uma outra graduação, são formados. Cada um tem o seu conceito, e nós respeitamos uns aos outros. Lá tem católicos, tem espíritas, tem umbandistas, tem ateus, e tem servos do Deus vivo, tem evangélicos feito eu também. Mas nós nos respeitamos, amém? Então não há necessidade de sermos covardes e incrédulos para negarmos o nosso Deus. Mas a Bíblia aqui está se reportando a estas pessoas. Vamos ler mais um pouco. Aí diz assim, ó, aos abomináveis. Quem são os abomináveis? Os abomináveis são aqueles que, aos olhos de Deus, Deus não se agrada. Tudo que faz é abominação aos olhos de Deus. Tudo que faz é abominação aos olhos de Deus. São os abomináveis. Estes são os abomináveis. A Bíblia está falando no capítulo 21 de Apocalipse e no versículo 8. Que estas pessoas ficarão de fora quando o Senhor voltar para arrebatar a igreja. A Bíblia diz que os que estão em Cristo Jesus e que já partiram, o Espírito está lá na glória, mas a matéria física está na terra, enterrada em algum lugar, é ossos, já virou pó de novo, porque o morotó já comeu tudo, nem osso tem mais. A Bíblia diz que esses corpos vão de ressuscitar e receber de volta o Espírito. Então, nós vivos seremos arrebatados, e os que estão em Cristo, que já partiram, a matéria física ressuscitará. Mas esta outra classe que nós estamos estudando agora, Apocalipse 21:8, esses não terão mais oportunidade de vida eterna, de salvação, infelizmente. E muitas são as pessoas que se enquadram nisso. Eu quero agora chamar a atenção da igreja, a igreja do Senhor, que somos nós seres humanos que professamos o Senhor Jesus. Muitos são os que estão dentro da igreja, que se enquadram como abomináveis, e nós temos que abrir o olho, porque esse recado também é para nós nos advertirmos a nós mesmos, e pregarmos assim, ó, um dedo apontado para lá e o outro para nós ficarmos espertos, alerta. Vamos lá, aí continuando ainda no versículo 8, diz assim, ó, Apocalipse 21:8. Nós paramos em abomináveis, aí diz, aos assassinos, não precisa nem dizer quem são os assassinos. Assassinos são aqueles que matam as outras pessoas com obra de macumbaria, de feitiçaria, de umbanda, de quibanda, são assassinos. Por quê? Porque quem matou foi a entidade maligna, mas quem fez a obra, quem fez a oferenda, quem ofereceu para a entidade maligna poder se agradar e tentar a vida da pessoa que não tem Deus, foi um ser humano. Então esse ser humano, o diabo mata, mas o ser humano é que é o assassino, porque foi ele que encomendou a vida do outro ser humano, por obras de macumbaria. Aquele que aperta o gatilho de uma arma e tira a vida do outro também é assassino. Aquele que dá uma facada, dá uma pedrada, aquele que coopera para alguém ficar desgostoso da vida, ficar desgostosa da vida. O Código Penal diz que, presta atenção,
Isso é o Código Penal brasileiro que diz. O Código Penal brasileiro diz que se alguém tentar tirar a própria vida e não conseguir, e ficar escoriações no corpo dela ou dele, ficar hematomas, esta pessoa não será preso, não será presa. Pelo contrário, será tratada, porque o pobre coitado está precisando de cuidados e não de prisão. Mas se alguém cooperar para que alguém se suicide, a pessoa que tentar se suicidar não morrer, a pessoa que cooperou para ela se suicidar, vai ser preso, vai ser presa, vai cumprir cadeia, vai pegar cana, comer cana. E não é cana lá da roça não, hein? É ser preso. E se a pessoa morrer, se suicidar e morrer, e tiver provas que alguém incitou a pessoa a se suicidar, falando palavras de baixo escalão, falando palavras que abateu a moral, o psicológico da pessoa, a integridade moral foi abatida e a pessoa, né, se sentiu no direito de tirar a própria vida, morreu, e aí descobriu-se que alguém incitou a pessoa a fazer aquilo, a pessoa é assassino também, é assassina. Quem deu cabo da vida, mesmo sendo crente, quem tira a própria vida, a Bíblia diz que não herda a vida eterna. É réu de juízo, não herda a vida eterna. Mas quem cooperou com a pessoa para se suicidar, também é assassino. Se enquadra nisso que a gente acabou de ler aqui, em Apocalipse 21:8. Entendido até aí, pessoal? Vamos lá. Aí diz assim um pouco mais, ó. Aos impuros já sabe quem é, né? São aquelas que não procuram se purificar em Cristo Jesus. Aos impuros. Aí diz mais, aos feiticeiros. Feiticeiros eu já falei quem são. São todos aqueles e aquelas que fazem obra de feitiçaria para fazer o mal uns aos outros, ou mesmo que não seja para fazer mal aos outros, mas fazem oferendas a entidades malignas, achando que a entidade maligna vai fazer algum tipo de favor para ele ou para ela. Aí faz oferendas com alimentos, faz oferendas com bonecos, com pessoas, sei lá o que mais. Não faz para outras pessoas, mas faz pedidos para si mesmo. É obra de feitiçaria. E se enquadra nisso aqui, ficará de fora. Aí diz mais, aos idólatras e a todos os mentirosos. Observe, eu gosto de ler a Bíblia usando a grafia portuguesa. Não há uma vírgula separando depois de mentirosos. Presta atenção. Ó, depois de feiticeiros, não há uma vírgula separando, vai direto. Aos idólatras e a todos os mentirosos. A Bíblia compara o idólatra ao mentiroso, é a mesma classe, é a mesma categoria. Por isso que não há separação, é direto. É como se fosse um sinal de mais. Só que esse sinal de mais, eu aprendi assim no português, normalmente se aplica a vírgula, mais e continua. Nesse caso aqui, os idólatras e a todos os mentirosos. Quem são os idólatras? São aqueles e aquelas que idolatram o aparelho celular, que idolatra a esposa, que idolatra o esposo, que idolatra o filho, a filha, que idolatra o patrão, que idolatra um jogador de futebol, um artista, seja cantor, atriz ou ator, que idolatra um anjo. Anjos não podem ser idolatrados. Anjos, eles não recebem a adoração humana. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. Já estudamos isso aqui, inclusive neste próprio livro de Apocalipse. Quando o anjo da mensagem se materializa e aparece para o nosso irmão João, escreveu o Apocalipse, e que ele se prostra, o anjo brada na hora: levanta-te, homem, pois não posso ser adorado, eu sou conservo teu, conservo. Ambos servem a Deus, tanto eu e você quanto os anjos do Senhor. Amém?
e eles não podem ser idolatrados ou adorados. Isso é abominação aos olhos de Deus, é pecado, pecado de morte eterna. E aí o que acontece? Agora imagine aquela pessoa que faz o que eu já fiz no passado. Pega uma imagem, por ser uma tradição de família, pega uma imagem a qual você se afeiçoou desde criança, as pessoas enfiaram na tua mente que aquilo é um santo ou uma santa, não estou dando nome, aí pega uma imagem e vai acender velas e se prostrar a uma imagem. É isto que é essa idolatria que a Bíblia está falando assim, aqui. E essas pessoas que fazem isso se assemelham também, não só os idólatras, mas há uma certa mentira a qual a mente do ser humano está cauterizada, está paralisada naquilo e acha que aquilo é verdadeiro e acha que tem alguém que vai fazer aquele milagre acontecer, aquela coisa acontecer. Quanto aos idólatras e a todos os mentirosos, olha o que diz a Bíblia: a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A gente já leu lá atrás por que da segunda morte. Porque a primeira morte, que tem acontecido todos os dias, inclusive agora em algum lugar acontece por aí, tem alguém neste momento que está morrendo em alguma parte do planeta Terra. Esse alguém não confessou Jesus, não abandonou as práticas da idolatria, não abandonou as práticas da religiosidade, adora a coisas ou a pessoas ou a imagens, acende velas fazendo pedidos ou arreia pratos fazendo oferenda. Aí terminou que nesse dia de hoje, ou nesta noite de hoje, morreu em alguma parte do planeta. Então foi a primeira morte. Para onde esta pessoa foi? Segundo a Bíblia, para um lugar chamado de Hades. Não é Hades, não. É Hades. Hades, ou inferno, ou traduzindo, lugar de tormento, que é a primeira morte. A segunda morte ainda não é esta. A segunda morte, já expliquei várias vezes, é após o período milenar de Jesus, que voltou em glória com a igreja, cumpriu o período milenar, já demos esse estudo aqui, foi lá no capítulo 20, um capítulo antes desse. Aí sim, após o período milenar, é que irá ressuscitar os desobedientes para serem julgados. E a Bíblia diz que foi aberto um livro e outro livro que é o da vida. Apocalipse 20, nos versículos de 11 a 14. E o livro que é o da vida. E os nomes que não foram achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. É o paralelo do que a gente está lendo aqui. Ok? Entendido até aí? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aí vamos lá. Versículo de número 9. Não é isso? Versículo de número 9. Acompanha comigo aí. Glórias ao nome do Eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse 21, 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Cadê a noiva? Cadê a esposa do Cordeiro? Como diz a cooperadora Simone, que diz: eu salvo a esposa do Cordeiro com a paz do Senhor. Olha ela ali, ó. Ela salda sim quando ela vai entregar os manás que Deus traz para nós. E olha o que a Bíblia diz: a esposa do Cordeiro chama a igreja. A igreja não é 4 paredes, um templo físico construído por mãos humanas. Porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por isso que as imagens de esculturas não representam nada, é abominação aos olhos de Deus. Porque ele habita
no templo que ele criou, que ele fez, que é você, que sou eu. Onde nós formos, ele vai. Se nós voltarmos, ele volta. Se nós formos de novo, ele vai. Se nós voltarmos, ele vem. Amém? Onde nós formos, ele vai, porque nós somos o altar de Deus. Ele habita em nós, em nossa vida, nos guardando 24 horas. Então, este recado aqui de Apocalipse, capítulo 21, no versículo 9, é um recado para a igreja do Senhor. É nada mais e nada menos do que a esperança para a igreja. E a esperança não é aquilo que se vê. O que, pastor? É o que diz a Bíblia, né? Aí aqui são conjecturas minhas. Eu que estou acrescentando. Não é aquele bichinho que voa, que é verdinho, que alguém diz, oba, uma esperança, não. A Bíblia diz que esperança não é aquilo que se vê, mas o que não vê. O que é que a gente espera? Nós sabemos que está conosco, que a gente não vê. Diga, o meu Senhor, o meu Salvador, meu Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Recebe, meu Senhor, é para ti, meu Pai. Glórias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Continuando com o nosso estudo bíblico, no versículo 10. Apocalipse 21, 10. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia de onde? Do céu, da parte de quem? Ei, esta Jerusalém, que o apóstolo João, discípulo do amor, foi levado em espírito há 2000 anos atrás, pelo Espírito Santo de Deus, e revelou a ele a nova Jerusalém que descia do céu. Não é aquela Jerusalém que está lá nas terras de Israel, não. Não é aquela Jerusalém, antiga Jerusalém, que tantas e tantas vezes o nosso Deus permitiu que ela viesse a ser destruída. Não que Jerusalém merecesse isso, mas os moradores mereciam, porque sabiam que tinham que obedecer a Deus em espírito e em verdade, e sempre estavam com os corações voltados para a idolatria, para a oferenda a falsos deuses, a entidades malignas, e todas as vezes que Deus se sentia traído pelos israelitas ou pelos estrangeiros que viviam lá nas terras de Israel, especificamente em Jerusalém, ele autorizava os inimigos de Israel invadirem Israel, tomar e destruir. E Israel foi várias vezes destruída por causa da desobediência do povo. E Deus, daqui a pouco, ele renovava um povo e fazia esse povo voltar para Jerusalém e retomar a cidade outra vez. Amém, pessoal? Só que essa Jerusalém que a Bíblia está falando não é a Jerusalém que agora existe, que está lá, do outro lado do oceano, não, irmãos e irmãs. Igreja do Senhor. É a que descia do céu. Essa Jerusalém vai descer do céu. É uma Jerusalém espiritual. É um mistério de Deus, que Deus está te dando a oportunidade. Está me dando a oportunidade de nós, que já confessamos o seu nome, confessamos o Senhor Jesus como Salvador, de sermos participantes da glória de Deus, porque nós somos co-herdeiros de Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Amém? Então Deus está nos dando essa oportunidade de sermos participantes da nova Jerusalém. Não é aquela lá não, é a Jerusalém espiritual. Que Deus abra o teu entendimento, que ponha em você o discernimento da palavra, com entendimento, com sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida que a partir de hoje, o meu Deus, Ele está abrindo o teu entendimento, está fazendo cair todas as escamas que estavam bloqueando o teu entendimento, para que você tivesse um entendimento melhor, espiritual e psíquico da Bíblia, da palavra de Deus. Entendimento com sabedoria, esse é espiritual. E o psíquico
psicológico é aquela inteligência desenvolvida, aprendida com os ensinamentos de Deus, amém? Que Deus traga sobre a tua mente, sobre a minha mente, o entendimento espiritual, que é a sabedoria, e o entendimento psíquico, psicológico, que é a inteligência desenvolvida por intermédio do aprendizado da palavra de Deus. Diga amém, meu Senhor. Amém. Diga graças a Deus. Diga eu recebo, meu Pai. Põe a mão sobre a tua cabeça e diz: eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar com o estudo. Paramos no versículo de número 10. Aí vamos agora no versículo 11. Apocalipse 21, 11. Diz assim: a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe, cristalina. Olha como é esta cidade, irmãos e irmãs. Como Deus permitiu em visão aberta, em revelação em forma de vídeo, que o nosso irmão João tivesse um entendimento para que ele escrevesse. A pedra preciosa que mais se aproximou da Nova Jerusalém que descia do céu foi a pedra de jaspe. Glórias ao nome do Senhor. Vamos lá. Versículo 12. Diz assim: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Você sabe quais são as 12 tribos dos filhos de Israel? Já ensinamos várias vezes e pregamos várias vezes que Jacó, chamava-se Jacó, até um belo dia que ele já era um ancião, não era mais um jovem Jacó. E depois de passar por algumas provas e alguns ministérios que Deus preparara para ele lá junto ao tio dele e junto à esposa dele, ele agora precisava voltar para se reconciliar com seu irmão Esaú, o qual ele tinha tido uma divergência quando jovem, e por intermédio dessa divergência ele teve que fugir das terras dos seus pais. E por isso, após anos sem encontrar o irmão foi ao encontro dele com o exército que tinha, e Jacó foi ao encontro do irmão com os servos que tinha, com os pastores, com os filhos, com os criados, as criadas, e precisava passar por um vale para encontrar o irmão. E naquele vale, a Bíblia diz que Jacó deparou com um anjo, e ele teve que, ali naquele momento, para concluir a caminhada dele, como empecilho, Deus colocou um anjo do Senhor, para que viesse divergir com Jacó. E a Bíblia diz que ele lutou com o anjo do cair da tarde até a alva. A alva é o dia amanhecendo, ou seja, existe 3 e existe 4 vigílias. No caso de Hebreus, não são 3 vigílias, são 4 vigílias. É um período de 3 em 3 horas que vai dar 12 horas. São 4 vigílias de 3 horas. Das 6 da tarde às 9, das 9 às 12, das 12 às 3 da madrugada, e das 3 da madrugada às 6 da manhã, que o dia começa a raiar lá no Oriente. No Oriente. Nas terras de Israel, onde Jacó brigou com o anjo. E o anjo, a Bíblia diz que o anjo deslocou uma das rótulas do joelho de Jacó, e ele ainda assim continuou lutando sem apoio com o anjo. E o anjo disse: me larga porque eu preciso ir. Jacó disse: não, eu não te largo, só vou te largar quando me der a minha vitória. E aí, quando Jacó recebeu essa vitória, foi literalmente uma luta mesmo, só que o anjo não matou e não lutou com Jacó para esbagaçar ele, porque Deus conhece o limite humano, amém? Deus brigou no limite do homem para ver a valentia de Jacó. E como nós começamos a ler, eu vou recordar na tua mente agora, em Apocalipse 21, 8, lembra dos covardes? Ficaram de fora os covardes?
Se Jacó fosse covarde, ele tinha abandonado o anjo, ele lutou pela fé e pela vitória dele. E aí Deus disse que a partir daquele momento ele não seria mais Jacó, mas passaria a chamar-se Israel. E é por isso que existe o território, o país chamado Israel. E lá tem as 12 tribos, que são os filhos e os 2 netos de Jacó que herdaram, os 2 filhos de José, que foram herdeiros, porque 2 dos filhos de Jacó ele deserdou. Um porque se deitou com uma das suas concubinas, e outro porque fez besteira. Então entraram filhos de José no lugar. Mas são as 12 tribos de Jacó, ou as 12 tribos de Israel. Os 12 filhos, são esses 12 que a Bíblia faz menção aqui agora. E 12 é um número profético. Observe que Jesus, ele chamou 12 discípulos, apesar que tinha também mulheres, tinha discípulas. Tinha a própria mãe dele, tinha Maria a Madalena, que foi curada, que foi liberta. Amém, povo de Deus? Mas eu quero que seja aberto o teu entendimento no que nós acabamos de ler, no versículo 11, que diz assim: a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa como pedra de jaspe, cristalina. Aí o 12 diz assim, ó, observe que é em Apocalipse 21, e para você decorar o versículo é o 12, que vai falar sobre as 12 tribos. Diz assim, ó: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Diga graças a Deus. Amém, povo de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Então observe. Aí Deus continua nos ensinando aqui. Eu quero falar para você que está em casa, para você que está aqui na casa do Senhor, na casa de oração e adoração do Senhor, que esse estudo poderia ser muito mais aprofundado. Nós poderíamos passar de 2 a 4 horas somente em um versículo, ou muito mais que isso, alguns dias só em um versículo. Mas talvez não fosse de grande valia para quem está lá do outro lado. Poderia ser e é para você que está aqui, porque já tem mais costume, já tem mais tempo congregando, já conhece o que se ministra aqui, o que se ensina aqui. Há algumas réplicas do que se fala aqui, nós vamos replicando o que falamos aqui, justamente para dar o entendimento. Isto abre a memória. É igual a criança, quando começa a aprender a falar, a gente fica papai, quem gosta de chamar de papai, pai, quem gosta de chamar de pai, mamãe, quem gosta de chamar de mamãe, e mãe, quem gosta de chamar de mãe. E a gente vai replicando e a criança começa a repetir. Assim é a palavra de Deus. Então, se eu for aprofundar um pouco mais aqui, talvez dificulte para quem está aí do outro lado. Por isso que a gente procura simplificar, para que o teu entendimento vá sendo aberto para a palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Versículo de número 13, é isso? Aí diz assim, Apocalipse 21, 13. 3 portas se acham a leste, 3 ao norte. É isso mesmo? 3 ao sul e 3 ao oeste. Olha só. Observe aqui. 3 vezes 4. 3 vezes 4. Nós falamos de 12 anjos. Falamos do nome das 12 tribos. E eu falava para vós outros nesse instante que a vigília dos hebreus ou dos israelitas não são 3 vigílias de 4 horas. 3 vezes 4, 12. Não. São 4 vigílias de 3 horas. Olha aqui a confirmação. Eu louvo a Deus pela revelação e pelo entendimento que Ele nos dá na palavra, para mim e para vocês. Amém, povo de Deus? Glória. Por isso que nós não temos pressa de atropelar a leitura e terminar. E aí a gente termina fazendo o quê? Atrofiando a palavra de Deus em nós mesmos. Sabe aquela coisa de quem é guloso, que bota um prato que nem dá para enxergar quem está do outro lado?
Aí sabe que a panela tá cheia ainda e pode repetir? Tá sorrindo, né, Paulo? Aí come rápido para o segundo prato, termina que não mastiga direito, não é assim? Ou seja, a comida, ela não vai fazer o efeito necessário para os órgãos. Os rins precisa, os rins precisa que a comida seja bastante diluída e vá para o estômago para facilitar a digestão, para que os rins possam ter facilidade, para que o fígado não fique contaminado, cheio de bolo de comida, para que os órgãos internos do ser humano, não é aula de medicina não, viu? Trabalhem em harmonia, é assim a palavra de Deus. Se a gente mastiga a palavra de Deus devagar, aí a gente faz igual lá no interior, que eu via muito isso quando eu era criança, a vaca. A vaca enche a pança durante o dia de capim, aí de noite ela vai para o curral e ela fica no curral para de noite o leite se chegar e as tetas ficar grandona para de manhã botar o bezerrinho só para mamar um pouquinho e tira logo. E aí vai lá e limpa as tetas para tirar o leite, e quando termina tudo é que bota o bezerrinho para sugar o restante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a vaca, ela não está comendo capim de noite não, mas ela passa a noite inteira assim, ó, remoendo. Assim somos nós. Nós temos que remoer a palavra de Deus, amém? Você fica assim, que foi que o pastor Paulo Alves falou hoje lá em Apocalipse 21, 8? Aí começa a remoer, aí Deus ele se agrada. E quando Deus ele se agrada, o que é que ele vai fazer? Ele vai descer com o dom que só a ele pertence e vai te entregar o dom do discernimento da palavra, do entendimento da palavra da sabedoria, amém? Isso teologia nenhuma ensina, nem adianta. Nós temos certificados de teologia, nós temos um histórico de teólogo, se nós não tivermos o discernimento, a unção e a graça que Deus nos dá. Tem um monte de teólogo por aí que só prega axiologia, né, evangelista Sérgio? Porque se esquece da palavra de Deus. Nós nos esquecemos até que somos teólogos, né? Porque nós procuramos aprender de quem? De Deus, para não ter a mente turbada, querer se sentir superior aos outros e Deus tirar aquilo que pertence a Ele, que é o discernimento, é o dom da sabedoria da palavra, que é dom de Deus. Amém, igreja do Senhor? Continuando aqui para nós encerrarmos o estudo hoje. Versículo de número 14, não é isso? Vai comigo aí. Apocalipse 21, 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha que maravilha, irmãos. Ele vai honrar as 12 tribos de Israel. Ele vai honrar 12 anjos que cuidam das 12 tribos de Israel. Diga graças a Deus. E ele vai honrar os 12 apóstolos que a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. E a este darei o quê? Darei o quê? Coroa da vida. Esses 12 homens de Deus vão receber mais esta graça aí, ó. O nome deles, os 12, vai estar lá nas portas. Diga amém, graças a Deus. Isso é um privilégio, irmão, isso é coisa eterna. Então, a gente acabou de ler o versículo de número 14, Apocalipse 21, 14, que diz assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. 12 o quê? Fundamentos. E estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Louvado seja Deus. Versículo de número 15 agora, Apocalipse 21, 15. Isso é Deus honrando os discípulos dele. Os discípulos porque sofreram com ele. Alguns foram mortos por causa de quê? Da palavra, mas honraram até o fim. O apóstolo João, ele não foi morto não, irmãos. Este que recebeu a revelação, ele já era um senhorzinho, todo ancião, ó, de dias, avançado em dias. Estava preso lá na ilha de Pátmos, exilado, por causa da perseguição da palavra de Deus. Estavam perseguindo ele para tentar matar também. E uma das formas que Deus achou de guardá-lo
foi exilá-lo lá na ilha de Pátmos. E como ele era escriba, o que é escriba, pastor Paulo Alves? Escrivão. Escrivão, esteve com Jesus do início até o fim, amém? E foi o escolhido para escrever isso aqui, o que chegou a nós. E ele morreu farto de dias. Morreu não, passou da morte para a vida, farto de dias. Ele quem? O apóstolo João, um dos honrados, que vai ter o nome aqui, lá onde vai estar os fundamentos. Versículo de número 15, diz assim: aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Diga graças a Deus. Eu sei que o estudo está gostoso. Tem pessoas que estão em casa ali, ó, Isabela Moreno. Tem mais outras pessoas que estão em casa ali. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Diga graças a Deus. Eu quero que você marque aí na sua Bíblia, Apocalipse 21, 15, que diz assim: aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Muralha, amém? Na semana que vem, querendo Deus, se o Senhor Jesus não voltar antes para arrebatar a igreja dele, e aí nós continuaremos aprendendo lá na glória com o Senhor, diretamente dele. Porque ele escreveu e diz assim a palavra do Senhor: os céus e a terra passará, mas as minhas palavras, eis que nunca passará. São as palavras do Senhor Jesus, amém? Então, de hoje a 8, querendo Deus, na terça-feira da semana que vem, estaremos aqui. É um convite de Deus para nós, amém? Sabendo que o único professor aqui é o Espírito Santo de Deus. E somos nós, todos nós, alunos do Senhor. Então, fica sempre na dispensação. Você vai para o teu lar, para a tua casa. Só vai para a rua fazer alguma coisa, se for algo que tenha necessidade. Evita de estar de conversa com pessoas que visitam grupo de pessoas que conversam todos de uma só vez por aí. Aí você está na tua casa, a pessoa chega lá e te chama e fica falando ainda com as gotinhas voando e você respirando e engolindo as gotinhas, né? Que são as gotículas que saem quando o ser humano fala. Ela é invisível. Só que o ser humano que está do outro lado, quando ele respira, ele manda o ar para fora, porque o pulmão devolve, mas o pulmão também puxa, porque precisa do ar para circular. E quando o pulmão puxa, é aí que a gotícula vai. E dentro daquela bolinha chamada gotícula, que é invisível, é que está o vírus. Ele é uma espécie de coroazinha. E quando ele entra pelas vias nasais, que é do nariz ou até mesmo pela boca, ou até mesmo fica nos lábios, e a pessoa aí está nos lábios, é uma parte sensível, a bolinha vai estourar e o vírus vai adentrar onde? Nos lábios, ou até mesmo nos poros. Então vamos evitar isso, porque quem está lidando com isso no dia a dia, que são os infectologistas, eles sabem do que está falando, do que está acontecendo. Eu creio que há uma imunidade sobre a igreja do Senhor, mas é bom obedecermos os decretos de quem Deus deu as ciências humanas para estudar a medicina, e não sejamos como os ignorantes, como os crentes fanáticos que estão por aí, que às vezes nem crente de verdade tenta se mostrar para os outros que mas por trás é terrível, é pior do que pessoas terríveis por aí. Mas aí dizem que nada, Deus é o bastante. Sim, Deus não vai colocar máscara em ninguém, não vai colocar luvas em ninguém. Deus não vai pedir para ninguém manter o distanciamento ou a separação social. Que vai pedir ao ser humano, ainda que ele dê uma ordem para fazer o ser humano entender que uma bobagem é capaz de destruí-lo. Imagine o cantinho da unha de Deus. É o que está acontecendo. Fazendo um monte de gente ficar com medinho e se chegar a Deus, amém? Que não deixa de ser uma coisa boa, porque pelo menos o reino de Deus vai ser povoado por diversas pessoas em nome do Senhor Jesus. Levanta a mão direita assim. Diga: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e eu creio, Senhor, que a Tua palavra
é viva, eficaz e verdadeira. Diga, Senhor Jesus, o Senhor é a verdade, e a verdade não é a mentira. Diga, por isso eu creio que o Senhor desceu e está neste lugar. Você que está aí na sua casa, repita comigo também. Você não precisa ser constrangido em uma casa de oração, em uma igreja, como falam por aí, para ser chamado até a frente, na frente de todo mundo, e te oferecerem Jesus, não. Até aí no silêncio do teu trabalho, da tua casa, onde você esteja agora, no celular, no notebook, não sei, no monitor comum, né? Você pode renovar sim a sua aliança com Deus, mesmo que você não levante a mão, mas que fale na tua mente com Deus. Deus, ele aceita, te aceita como servo, como serva. Repete assim comigo: Senhor meu Deus. Diga de novo: Senhor meu Deus. Nesse momento eu renovo, eu faço uma nova aliança com o Senhor. Diga: eu confesso, eu declaro o meu Senhor Jesus como meu único e exclusivo. Diga: Pai, Deus, Salvador da minha vida. Diga: Senhor, confirma o meu nome. Diga: escreve o meu nome no memorial, no livro da vida do Cordeiro. Diga: e ajuda-me, Senhor, nas minhas fraquezas, que eu não me desvie nunca mais, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eu continue sempre andando após o Senhor, sem errar o alvo. Diga: levando a minha cruz para trocar pela coroa da salvação e da vida eterna. Diga: eu creio, eu recebo e eu tomo posse em o nome do Senhor Jesus. Agora fica de pés e faz assim com as mãos. As mãos ungidas, as mãos furadas do Senhor, para receber a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Assim seja. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que tenha misericórdia de ti. Assim seja. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que te dê a paz. Assim seja. Que o amor de Deus, Pai, a comunhão do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do eterno Deus, Espírito Santo, seja com a minha e com a tua vida. E os que creem e recebem, dizem amém. Diga graças a Deus. Bem forte para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Tenha uma boa noite na presença do Rei. Deus te abençoe. Eu te espero aqui logo mais, às 6 para meia-noite, aqui às 23h54, na oração da virada. Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus.